Lorena aqui de novo para mais um react de Hora de Aventura. Só que agora eu vou falar sobre a... Chega, respirei fundo. Sobre a Choco, a última vida boa, entre aspas, do fim, né? Ele não teve uma vida boa. Ele foi um meteoro, depois uma borboleta, depois a Choco, depois do fim. Não teve uma vida boa. Entre aspas, né? Até porque o que é bom, né? 12º episódio da terceira temporada de Hora de Aventura. E eu tenho certeza absoluta que tu já viu esse episódio. Nele, alguns poucos cidadãos de O recebem um convite misterioso para uma festa mais misteriosa ainda. A parte cabreira desse episódio é que durante ele, a gente acaba vendo uma criatura toda verde e gosmenta, que à primeira vista parece só um artifício de medo. Mas ela não é. Essa criatura tem toda uma história própria, que só foi explicada lá na 5ª temporada. E a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Só contextualizando. Quando a Choco aparece nesse episódio Sustos, ela não fala nada. Ela nunca falou nada. Sabe? E tipo, sempre deixou no ar o que era a Choco. Algumas pessoas acreditavam que era uma coisa, outras pessoas acreditavam que eram outras. Ninguém sabia realmente o que era a Choco, quem era a Choco. O episódio começa com o Finn e o Jake seguindo uma rota que foi enviada para os dois. No caso, eles receberam um convite para uma festa que fica bem distante da civilização. Detalhe que eles não sabem quem vai estar na festa, quem é o remetente do convite e muito menos do que a festa se trata. E o melhor é que eles vão mesmo assim, porque assim, se eu não sei nada disso sobre a festa, por que eu vou nessa festa, gente? Vai que é um ladrão de órgãos. Mas eles foram mesmo assim. Chegando lá, eles notam que existem mais 4 convidados além deles: Bimo, Canelinha, Princesa Jujuba e Princesa Caroço. Quando eles chegam lá, todos têm uma breve conversa sobre o porquê deles estarem lá e quem teria enviado os convites. Só que espero que não tenha sido o Gabriel Pasternak. Quem pegou a referência pegou. eles realmente não fazem ideia de quem possa ser. Em certo momento, o Canelinha se levanta e o resto da galera nota um bilhete nas costas dele. Naquele bilhete dizia que quem fez os convites para todos foi nada mais nada menos que um fantasma. Ali também dizia que assim que o bilhete fosse totalmente lido, algum dos convidados seria possuído por um fantasma, que usaria do corpo do possesso para matar os demais convidados. A carta termina dizendo que se alguém tentar fugir, essa pessoa seria morta, o que logo de cara se prova verdade. O Canelinha tenta fugir da casa, e de uma queda de luz para outra, ele se torna uma mera ossada. E bom, a partir daqui esse episódio de Hora de Aventura se torna uma vocês já não poderiam ter ido nessa festa sem saber o remetente, né? Já começou por aí. total experiência de Among Us. Um personagem desconfia do outro, mas a todo momento que essa... todo mundo acha que vai ser a próxima vítima ou que vai ser o assassino, sem ser exatamente essa ordem, né? discussão vem à tona de quem é o impostor, a gente vai estar na perspectiva do Finn das coisas. Ou seja, o Finn não é o impostor e nem o Canelinha, até porque ele já tá com Deus. Descanse em paz, Canelinha. Nos restam somente a Jujuba, Jake, Bimo e Princesa Caroço. Quando a Canelinha foi morto, as luzes piscaram. Com isso, Jake tem a ideia de eles procurarem por velas. Assim, quando eventualmente o fantasma atacasse de novo, eles iriam conseguir ver quem é mesmo com as luzes apagadas. Eles se dividem para procurar por velas. Finn, Jujuba e Caroço ficam juntos. Eu não acho uma boa ideia você procurar por velas num lugar que você não conhece. É estranho, é totalmente estranho. Enquanto o Bimo e o Jake foram pro porão. Lá embaixo, eles realmente encontraram um meio de iluminar as coisas, mas quando eles iam voltar, o Bimo acaba sendo pego por um fantasma, e como um exímio covarde, o Jake só foge. De volta ao salão... Porque assim, como é que fala a palavra? Qual é o contrário de covardia? Meu Deus, minha mente tá dando branco. Coragem não é o forte do Jake. Ele é mais o cara da força bruta mesmo. O principal da mansão, ele chama todos pra contar o que aconteceu. E novamente, aquela mesma discussão volta. Quem é o impostor? Bimo foi pego, e a única pessoa que tava com ele Então, já não é o Bimo, né?
naquela hora era o Jake, o que fez ele se tornar o principal suspeito. Todos se reúnem na sala de jantar para discutir os possíveis culpados. Depois de muitas acusações, todos concordam que o principal suspeito é a Jujuba, simplesmente porque ela acusou de forma gratuita Caroço. E na hora que eles iam dar o checkmate nela, ela é atacada, se tornando uma mera meleca que derrete na frente dos olhos deles. Com esse acontecimento, o Finn entrega o jogo. Ele cita que isso não era pra acontecer, isso não estava no roteiro, confirmando que sim, isso tudo era uma pegadinha e o alvo era o Jake, mas algo saiu dos trilhos. A Jujuba não era pra ter sido morta. O Finn inclusive cita que os planos originais era pro Canelinha e o Bilmo estarem dentro de um armário, e quando ele abre o armário, os dois também estão mortos, coisa que não era pra acontecer. Nessa hora, a princesa Caroço acaba sendo atacada, e durante o ataque, ela literalmente acaba se tornando parte do quadro que estava atrás dela. Vendo que as coisas saíram totalmente do controle, os dois começam a fugir da assombração pela casa. Durante a fuga, o Finn entra em um quarto, e o Jake acaba sendo pego. Dentro desse quarto, a gente pode assumir que a casa tá viva, uma vez que os móveis tentam literalmente atacar o Finn, e do meio de uma estante de livros, uma criatura totalmente Ou que ela é a casa, né? É uma coisa a se pensar. verde aparece, olhando diretamente pro Finn. Isso aqui tem muito pano pra manga, vocês não viram nada ainda. O Finn foge até um observatório que tinha no topo do castelo, e lá em cima nós temos um Inception. Isso tudo era uma pegadinha dentro da pegadinha. O Jake tinha descoberto os planos do Finn há meses e simplesmente alterou o roteiro. A pegadinha que era pra pegar o Jake se voltou contra o Finn. Nessa hora, ele questiona como algumas coisas foram feitas, como por exemplo, a morte da Jujuba, que simplesmente derreteu. Era uma boneca de cera, que foi trocada sorrateiramente quando ele não tava olhando. Então ele questiona como a casa estava viva e o que era aquela coisa verde gigante que ele viu. E o Jake diz não fazer ideia do que ele estava dizendo. Ele cita Ok, algumas coisas saíram no controle, não é mesmo, Jake? que isso era fruto da imaginação dele, até porque ele estava morrendo de medo. Segundo ele, isso poderia ter sido uma projeção que ele teve por conta da agonia que ele estava sentindo. Aquilo não fazia parte da pegadinha. Durante o fim do episódio, o Finn relembra isso e deleta da sua cabeça. Mal sabia ele que isso ainda voltaria para assombrar ele. Desse eu vou me esquecer. Com certeza o Finn, eu não sei se vocês sabem, mas ele tem um cofre mental. Ele guardou no cofre. Essa aí é só guardou no cofre mesmo. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, Já foi. Quinta temporada, episódio 34, o cofre. Nesse episódio, o Finn tem sofrido com o famoso sonambulismo, só que o dele é pior do que o de costume. Isso porque durante o sonambulismo ele ainda tem pesadelos. Nos pesadelos dele, uma criatura verde tenta pegar ele, e essa criatura é a mesma do episódio que acabamos de falar. Quando o Jake vai ver o que estava acontecendo, ele encontra o Finn se debatendo sozinho na cozinha. E cansado, Imagine vocês vendo o Finn se debatendo sozinho e você não vê nada. Você acha que ele tá usando o quê? Substâncias lícitas. o Finn gritando e destruindo os cômodos, se debatendo, ele toma uma atitude. Ele tenta a todo custo convencer o Finn a encarar e descobrir o que é essa criatura. Isso porque ele tem tido esse pesadelo há dias, mas o Finn não quer de forma alguma. Na primeira vez que ele viu aquela coisa, ele simplesmente resolveu fingir que aquilo não aconteceu. Ele trancou essa memória dentro de um cofre mental e se nega a todo custo visitar essa memória. Se recusa a tentar descobrir o que é essa coisa e se recusa a aceitar o que ele mesmo vê. Com isso, o Jake vai enganar ele. Ele instala no Bimo um novo jogo para eles jogarem. Só que não era um jogo. Aquilo se tratava de um programa que meio que colocaria o Finn num tipo de hipnose, onde ele, querendo ou não, daria um pequeno rolê dentro da sua mente. Nesse rolê, ele vive um dia em cada uma de suas vidas passadas. Em uma ele foi um cometa, em outra uma borboleta, uma meleca espacial. Ah, eu esqueci da meleca espacial. Eu sempre me esqueço dela. Não foi uma meleca, é tipo uma parte da Jujuba mãe. Uma caçadora de recompensas chamada Choco. É essa a vida que vamos nos aprofundar no episódio. Essa caçadora de recompensas é nada mais que uma mercenária que estava prestes a fazer o golpe da vida dela. Ela teria que roubar um amuleto mágico que é capaz de dar vida a coisas inanimadas. Esse serviço é passado para ela por um bom pagamento, mas se ela falhasse, ela morria. O amuleto ficava dentro do que um dia viria a se tornar o Reino Doce. Ele estava sendo guardado pela princesa Jujuba. Sim, ela é bem velha. A Choco finge ter sido agredida para que assim fosse levada para dentro do reino e o plano dela funcionar. Lá dentro, Olha que coisa interessante. Eu nunca tinha notado que os guardas-bananas eram verdes nessa época. ela é muito bem recebida
recebida pela própria princesa Jujuba, que se mostra bastante amigável com ela. Mas mesmo sendo bem recebida, a Shoko tem um golpe para fazer. Ela fica por alguns dias lá dentro e inclusive ganha a confiança da Jujuba, a ponto dela mostrar para Shoko a sua mais nova criação, os Guardiões de Chiclete. Ela mostra e explica que a única coisa que falta para eles estarem concluídos era a vida. Vida essa que ela dá através do amuleto, que estava esse tempo todo no pescoço dela. Assim que vivos, a princesa Jujuba pede para eles cuidarem do reino, dos cidadãos e dela. Nessa hora, ela agradece a toda a ajuda que a Shoko tem dado e, caso vocês não tenham notado, a Shoko não tem um dos braços. Em forma de agradecimento, a Jujuba dá um braço. Provando que o lance do braço do Finn é muito mais antigo do que a gente tem lembrança ou que a gente sabe. A gente sabe muito pouco sobre o problema do braço do Finn e de como ele começou. Porque, vendo que a Shoko já tinha um problema no braço. Problema não. Os pais dela venderam o braço dela. Mas a gente dificilmente vai saber até que ponto esse lance do braço é uma coisa que o Finn ele pode correr ou não. A gente nunca se aprofundou nisso. Braço novo pra ela. A Shoko agradece e volta pra sua tenda chorando. Ela chora por conta de uma coisa que pesa o peito de muita gente: culpa. Como queria roubar alguém tão bom como a Jujuba? Mas meio que ela não tem escolha. Ou ela rouba, ou ela é morta. E ela ia fazer aquilo naquela noite. Quando a Jujuba cai no sono, ela sobe até o quarto dela e toma um amuleto. Mas, bom, justamente a criação da Jujuba que ela ajudou a finalizar iriam deter ela. Os Guardiões de Chiclete conseguem acertar ela, fazendo ela cair junto do amuleto num pequeno rio radioativo que havia no meio da construção. Eu esqueci de citar, mas ele estava sendo coberto com doces. Guerra dos cogumelos, explosão nuclear, essas coisas geram rios radioativos como esse, enfim. Os guardas até... Mas, olha, eu não sei se eu tô certa, provavelmente eu tô errada. Mas a bomba ela não estourou em um lugar muito mais distante que esse? Porque assim, não faz sentido ter um rio radioativo aí. A não ser que tivessem outras bombas. Eu não sei se a minha mente ela tá funcionando correto. Mas ela não explodiu naquela cratera gigante que ficou na Terra? tentam tirar ela de lá, mas eles não conseguem encontrar ela. Mais tarde ela sai lá de dentro, mas agora ela havia se tornado isso, essa coisa verde que a gente já viu nesse vídeo. Ela rastejou por um tempo em Ó, junto do amuleto, até que uma hora ela não aguentou mais. Shoko morreu em cima de um pequeno broto que iria se tornar a casa na árvore que conhecemos. E nessa hora o Finn acorda do transe. A Shoko apareceu naquela mansão para o Finn por um motivo. Ela tem assombrado os sonhos do Finn e não é à toa. Ela quer fazer uma reparação. Nessa hora o Finn liga para Jujuba que vai até a casa na árvore. A Shoko nunca se perdoou por ter roubado alguém tão bom como a Jujuba. Essa vida e esse golpe trouxeram a Shoko para um buraco que ela nunca mais saiu. Mas através da sua vida... Uma coisa interessante de se pensar, que a Shoko, ela morreu na casa na árvore, ok? Mas o Finn, ele não nasceu na casa na árvore. Ele foi meio que levado, entre aspas, né? Indiretamente ou diretamente pela Shoko até a casa na árvore. Seguinte, através do Finn, ela enfim poderia pedir desculpas e achar a sua redenção. O cadáver dela continuou abaixo da casa, junto do amuleto que um dia foi da Jujuba. Amuleto esse que ela devolve através do Finn. E é assim que o arco... Eles pegam muito... Eu não sei se é só os americanos, né? Mas... os americanos, eles têm essa coisa de coisa pendente, sabe? O seu espírito não pode descansar enquanto você não resolver uma determinada situação. O que eu acho, entre aspas, uma besteira, né? Mas eles têm esse lance muito forte de eu tenho uma pendência, eu tenho que resolver. E foi quase isso que aconteceu com a Shoko. Ela tinha uma pendência com a Jujuba, ela não deveria ter feito aquilo, mas ela fez. Obviamente. E aconteceu tudo aquilo que a gente já viu. Ela caiu no rio e ela morreu sem poder entregar o amuleto de volta pra Jujuba. E isso ficou uma pendência gigante pra ela. da Shoko é finalizado. Ela chega a aparecer algumas outras vezes durante o desenho e em um especial da HBO, mas nada relevante, nada que agregue à história de fato. A gente já viu diversas vezes algumas pessoas citando teorias sobre o que essa criatura que apareceu para o Finn possa ser, mas como a sua explicação acontece algumas temporadas depois, algumas pessoas não entenderam a história. Por isso a gente resolveu explicar e a gente espera que vocês tenham gostado. Hora de Aventura, ela... não é que ela deixou muitas pontas soltas, mas se você não estiver acompanhando regularmente ou não tiver acompanhado todos os episódios, você não vai entender tudo.
É isso, gente. Se você gostou desse react, deixa seu like, se inscreva e até o próximo vídeo, o próximo react.